E aí pessoal, começa aqui mais um vídeo. Dessa vez, nesse vídeo, a gente vai aprender é, como fazer um EPUB, um arquivo de leitura EPUB. Para fazer isso, a gente vai usar o programa Pandoc, né? Acho que eu tenho aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui, Pandoc Help. Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui. Tenho instalado o Pandoc. Vocês também podem instalar no, no Linux. Também dá para instalar no Windows. E ele é um programa de terminal, não um programa de linha de comando. Então no Windows seria melhor você instalar o Chocolate, né? Acho que esse é o nome, para você instalar programas no terminal. Mas aqui a gente vai mostrar esse exemplo no Linux. Enfim, a gente instala o nosso querido Pandoc, que o Pandoc ele consegue converter diversos arquivos de texto para outros arquivos de texto. Então eu posso transformar um arquivo .doc, .odt, que é esse daqui que a gente está mexendo, ou um arquivo de texto, Markdown, para, sei lá, um PDF, ou converter um Markdown para um arquivo ODT, ou converter um arquivo de texto para um Markdown. Então a gente consegue brincar, né, fazer essas conversões. A única coisa que ele não consegue fazer, pelo menos na versão atual, é converter PDF para outros tipos de arquivos, né? Mas enfim, aqui a gente vai fazer um exemplo, tá? Eu fiz aqui um arquivo muito simples, né? Tem alguns parágrafos com alguns títulos. Eu vou colocar alguns títulos menores aqui. Deixa eu fazer uma cópia desse daqui. Esse daqui vai ser título 1. Eu vou dar Ctrl 2 para fazer ele virar título 2. Loren 2. Vou colocar outro aqui como Loren 3. Esse aqui vai ser o título 3. Vai ser um título menorzinho. Então aqui a gente pode ver aqui no nosso navegador a hierarquia dos títulos, né, ou dos subcapítulos, como é que, não sei como vocês falam, mas eu falo título aqui. Então aqui a gente tem a hierarquia e beleza. Eu vou colocar mais uns outros parágrafos aqui. Deixa eu fazer esse parágrafo ficar maior, só para fazer algo mais rapidinho aqui. Beleza, a gente tem isso daqui. É só colocar mais um subcapítulo aqui, só para criar um arquivo um pouquinho maior. Beleza. Feito isso, aqui a gente tem a hierarquia, né? Aqui à nossa direita. E beleza, eu quero transformar esse arquivo aqui num arquivo EPUB, né? A gente vai fazer também algumas edições no arquivo EPUB. Mas aí você necessita ter também um pouquinho de conhecimento de CSS, um pouquinho de HTML, mas isso aí a gente vê depois, tá? No próprio LibreOffice que eu estou utilizando, ele tem a possibilidade de você criar um arquivo EPUB. Só que qual é o problema, né? Qual é o problema? Deixa eu até colocar um título e subtítulo para dar um exemplo. Título, lá e subtítulo. Lá. E nesse daqui, eu vou transformar esse daqui em título 1 e esse aqui em título 2, tá? Depois a gente vai ver por quê. Beleza, eu tenho esse arquivo, eu quero transformá-lo em EPUB. O próprio LibreOffice tem como você exportar como EPUB. Eu vou colocar aqui EPUB 3, o título tal, eu posso colocar aqui alguns metadatas. E ok, vou dar ok, vou salvar aqui.
e beleza. Salvou, vamos na nossa pasta. Tá aqui o nosso arquivo. Eu tenho um aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo que é o Calibre, eu tenho um aplicativo que é o Foliate. Eu vou abrir com esse daqui pra gente ver como é que fica. E a gente vai perceber um problema, né? Um problema que... Deixa eu ver se eu coloquei o meu itálico. Eu coloquei aqui um itálico. Muitas vezes o itálico ele não pega nesse aqui no Habitante Ut Inceptos. Eu coloquei aqui um itálico. Muitas das vezes ele não pega o itálico quando o LibreOffice faz alguma coisa, né? Vou até deixar isso daqui itálico. Deixa eu ver. Depois eu vou fazer um outro teste. Vou deixar esse daqui itálico também. Deixa eu deixar esse aqui negrito. Itálico. Negrito. Negrito também. Só para fazer um teste, né? Deixa eu ver. Abriu. Até aqui pode ver. Tá tudo beleza. Eu venho aqui. Aqui ele pegou o itálico. Então esse problema, pelo menos ele não tem aqui. Mas beleza, você pode ver, tá tudo aqui bonitinho. Tá tudo beleza. A gente pode ver até aqui a hierarquia, só que aqui é o problema. A gente vê aqui que esse lorem, dentro desse lorem, tem um outro lorem 2 e o lorem 3. E a gente não consegue ver aqui a hierarquia. Eu vou abrir então no outro aplicativo que eu tenho, que é o Calibre. Eu vou colocar aqui no eBook Viewer. E aí a gente vai tentar achar se tem a hierarquia. E possivelmente não vai aparecer a hierarquia. Então essa é uma parte negativa do LibreOffice, que quando ele converte ele não tem a hierarquia aqui. Então é uma coisa muito chata. Possivelmente quando você centraliza, deixa eu apagar isso daqui. Quando você centraliza alguma coisa, vou até centralizar esse título 3, vou dar um Ctrl E, vou centralizar e aí a gente vai fazer de novo, só para a gente verificar que o próprio LibreOffice ele consegue fazer um EPUB, mas tem uma limitação, né? Pelo menos aqui não tem a parte de hierarquia, não vi, né? Não sei se tem um outro local que faz essa configuração, mas eu não vi. Mas enfim, ele vai aqui criar, já criou. Vamos abrir aqui de novo com o Foliate. Vamos ver se ele deixa centralizado, Lorem 3, e não, nem apareceu o Lorem 3 aqui. O Lorem 2 está com itálico, mas o aqui, não, ele centralizou. Então tá beleza. Ele centralizou, então pelo menos ele consegue fazer uma coisa boa, né? Ele não tem esse problema de não conseguir centralizar. Então a gente pode ver aqui que ele de fato centralizou, muito bom. Mas beleza, a gente não tem a parte da hierarquia, né? E muitas vezes a fonte também ele não pega. Então a gente tem uma outra forma, que é por meio do Pandoc. Eu já tenho aqui, beleza. Então eu vou abrir o meu terminal aqui. Eu vou colocar o Pandoc teste x odt. Eu vou colocar hífen o para out. Eu vou colocar teste out epub. Ele vai fazer isso daqui e ele vai criar a nosso epub. Só que desta vez ele vai colocar a hierarquia, né? Lorem 2, Lorem 3, aqui também tem o Amet 2, né? Só que a parte negativa é que ele não vai fazer a formatação, certo? Ele não vai conseguir formatar direitinho. Beleza, nessa parte aqui tem que fazer na mão. Então eu crio aqui, eu crio uma outra pasta, vou colocar uma pasta chamada OP.
E aqui eu vou abrir, porque o arquivo EPUB é como se fosse um arquivo zip, né? Ele tem dentro dele esse arquivo aqui, tem esse arquivo aqui, onde tem nosso conteúdo, e tem esse mime-type, que é importante colocar. Ele vai falar que teve erro, mas isso não é nada. Ele tem tudo aqui. Dentro do EPUB a gente tem um arquivo de style, que é deixa eu abrir aqui nesse editor de texto, que é o arquivo CSS. É um CSS global, então ele afeta todos os arquivos HTML ou XHTML que o EPUB gerar. Aqui a gente pode ver que o texto ele está alinhado como left, né? E aqui o que eu quero fazer, eu vou centralizar tudo. Então eu vou colocar center, vou colocar center aqui e aqui, eu vou colocar em tudo. Outra coisa que eu vou fazer também é o parágrafo. Antes disso, eu vou escrever de uma forma mais simples. Eu vou fechar isso daqui. Eu vou abrir aqui o code, né? Caramba, como se chama? O VS Code. Eu vou abrir aqui o VS Code. E aí vai ser mais simples de trabalhar. Na verdade, eu vou abrir ele em outro lugar. Vou fechar aqui. Eu vou abri-lo. Deixa eu ver. Ah, não, tá certo. Tá certo, aqui era pra ser aqui mesmo. Então eu vou abrir aqui pra gente fazer a edição, tá bom? Vou confiar. Vou abrir no meu OP, vou abrir no meu EPUB, vou abrir no meu Style e vou entrar no CSS. Está aqui centralizado. Aqui a gente pode mudar a fonte, né? O Family Font. A gente pode importar, tá? Uma fonte, mas aqui eu vou tentar colocar uma outra fonte. Eu não consigo ver a fonte, na verdade, né? Mas eu vou colocar esse Time New Roman. Só para mostrar que dá para fazer, né? O parágrafo a gente vai colocar o text ident, que é o espaço em cada parágrafo. A gente vai colocar o espaço inicial. Vou colocar o espaço inicial de 30 pixels. Que mais a gente pode fazer? Eu acho que isso tá bom. Acho que com isso daí tá bom. Eu vou fazer essa edição. Aqui em texto a gente tem todo o arquivo XHTML, mas é a mesma coisa do HTML. Então aqui a gente tem todas as coisinhas. Aqui no H1 a gente vai ficar centralizado, né? Aqui no H2 a gente tem a parte do texto, aqui do parágrafo. Deixa eu ver. Vamos voltar aqui onde tem Loren 2, tá? Vamos ver no Loren 2. Loren 2 e Loren 2. Tem o Strong e tem esse M aqui, que eu não sei se é o itálico, acho que não, né? Mas, não, peraí, deixa eu ver aqui no CSS, tá aqui como itálico. Então ele fica como itálico. Bom, não sei, veremos, né? Ele poderia perfeitamente colocar um signo de itálico, mas não sei porque ele não faz. Mas ele tem o Strong, que seria para o negrito. Então isso acontece. O Loren 2 também, ele não vai ficar em itálico, né? Porque não está aqui colocado. Mas a gente vai ver como resolver esse problema depois. Vamos salvar isso daqui. Vamos novamente na pasta e vamos unir tudo. Vamos zipar isso daqui. Vamos compactar. Então vai ficar opzip. Pode ser pub, aqui também tem pub, mas dependendo do seu compactador, ele pode não ter. Mas o que a gente faz é a gente vem aqui,
Ele criou o nosso arquivo zip, a gente vai renomear, a gente vai apagar o .zip e colocar .epub. Feito isso, a gente já tem o nosso arquivo epub. Vamos abrir aqui o nosso aplicativo. E beleza, tá aqui. Tá? A gente tá aqui centralizado. Ele tem aqui o itálico sim. O itálico se mantém. E a gente vê aqui também tem o negrito. Então tá tudo aqui bem feito. Tá? Tá tudo aqui bem feito. A fonte a gente colocou o Time New Romans. Mas eu vou tentar mudar a fonte. Eu estou utilizando esse daqui, esse leitor de EPUB, porque ele permite a gente ver a fonte original do arquivo. Tem muitos leitores de EPUB que ele tem a sua própria fonte e aí a fonte original do arquivo não aparece, tá? Então aqui funcionou muito bem, a gente viu que a gente consegue fazer algumas coisinhas. Eu recomendo vocês também usarem o Calibre, né? Porque o Calibre permite você fazer novas edições no seu EPUB, colocar metadata, colocar imagem de capa, essas coisas, mas isso a gente vai ver depois, tá bom? Eu vou manter esses aqui e eu vou fazer um outro. Vamos entrar aqui no nosso VS Code. Eu vou mudar o font family aqui, eu vou colocar um outro. Eu vou colocar qual? Esse Verdana? Eu não me lembro das fontes. Eu vou colocar esse Verdana, acho que ele é diferente. Eu vou colocar esse Verdana. A gente nem viu o parágrafo, né? A indentação do parágrafo. Deixa eu entrar aqui de novo. E a gente vai ver que os parágrafos eles têm agora esse espaço aqui inicial. Esse espaço aqui inicial a gente consegue agregar nele. Então a gente vai criar um novo arquivo com uma nova fonte. Aqui outra coisa a gente poderia colocar a gente poderia indicar que no H3 a gente vai ter uma nova font family. Font family vai ser caramba, tem pouca font family aqui. A cursiva, sei lá, vamos ver se aparece alguma coisa aqui de cursiva. Vou até deixar assim. E beleza. Vamos novamente zipar isso daqui. Eu vou colocar o P2. Eu vou criar. Eu vou renomear de zip para EPUB. E vamos ver como é que ficou. Lá. Beleza. Aqui no 3 não teve nada. Mas a fonte também não mudou, né? A fonte não se alterou. Mas a gente pode agregar fontes no nosso projeto, né? No momento eu não tenho fontes aqui, mas a gente poderia fazer um download, mas vai demorar. Mas você, com o CSS, vocês podem agregar fontes. Então você tem aqui o font face. Então você coloca, aqui você cria o nome da sua fonte como você quiser, e aqui você coloca o URL onde essa fonte está, né? Logicamente você vai colocar a fonte na pasta style e você vai colocar aqui, né, um ponto, isso daqui, na verdade é assim, e aí você vai colocar o caminho que está a sua fonte, tá? E aí você coloca a fonte que você quiser. Então é uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. Então aqui eu fiz um exemplo muito básico de como editar o seu arquivo EPUB, né, de como abri-lo, de como editá-lo e de como fechá-lo novamente, né? Tem esse toque, né, que é o Table of Content. Então aqui é onde ele coloca toda a hierarquia, o
name type, esse daqui. Então é basicamente isso, pessoal. Você tem os arquivos. Mas também o que eu ia mostrar também é que você pode fazer uma outra coisa que pode ser interessante. Você pode vir aqui no LibreOffice. Você coloca como salvar como e como HTML. Salva o documento como HTML, vou colocar aqui XH e vou salvar. Eu vou deixar aqui HTML. Vamos na pasta. Vamos voltar. Tá aqui. HTML. Tá aqui como HTML, a gente pode abrir. E aqui a gente tem o nosso arquivo HTML, certo? Tá tudo aqui, bonitinho, não. Então, muitas das vezes pode até ser interessante transformar esse arquivo HTML. Na verdade eu já tenho aqui, né? Transformar o arquivo HTML em EPUB. Então a gente coloca o teste XH. Vou colocar aqui out HTML. .epub. E aí podemos aqui ter acesso às informações. Tem o índice, tem o Lorena, e tá aqui. Ele mantém o negrito, mantém o itálico aqui, né? Mas aí você vai ter que editar novamente. Vai ter que editar novamente a parte do texto. Só que é bem mais interessante, né, você fazer a edição no CSS, porque você tem muito mais controle, tem muito mais transformação das coisas, né? Só que a questão da fonte, a fonte tem que ser uma fonte externa, né? Você tem que instalar um arquivo de fonte, e aí você utiliza aquele método lá do font face que eu mostrei, para você conseguir instalar a sua fonte aqui, beleza? Então é isso. Espero ter ajudado e valeu e falou. E aí pessoal, voltamos aqui na parte do EPUB, uma parte bônus aqui do vídeo. Eu tinha falado que dava para você agregar fontes, né? Só que tinha que ser arquivos de fonte. E a gente vai ver isso agora, né? Eu estou aqui na nossa pasta Style. Vamos entrar aqui no VS Code e aqui a gente vai entrar no nosso Style. Aqui a gente tem o nosso arquivo, logicamente não dá pra ver, mas a gente tem o nosso arquivo de fonte. E beleza, vamos agregar esse arquivo de fonte e vamos ver como é que fica. Então vamos aqui no topo. Vamos aqui no topo. Vou colocar face, fonte. Face, fonte face. Aqui a gente vai colocar um nome, eu vou colocar o nome de Chades R, de regular. Esse nome, na verdade eu vou colocar assim. Esse nome a gente pode colocar o nome que a gente quiser, eu coloquei o nome assim, que é o nome da fonte. Vou colocar aqui a rota da minha fonte, então vou colocar raiz e aqui ele já achou, né? Porque eu estou aqui dentro da pasta Style e eu tenho que pegar essa fonte que está aqui. Beleza, agora onde eu vou usar essa fonte? Essa fonte eu vou usar nos H. No H Font Family. Eu vou colocar aqui o nome que eu criei. Vou colocar aqui também. Vou colocar aqui também. Só que eu vou mudar o tamanho também, né? Deixa eu ver aqui novamente. Que o tamanho, ele... Aqui no P, né?
o tamanho ele fica igual. Não sei se vocês notaram, mas o tamanho ele fica completamente igual. Aqui tá vendo? Loren 1, Loren 2, Loren 3. O Loren 3 até que é quase pequenininho, mas não é aquele tamanho que dá pra ser evidente, né? Então a gente vai fazer o que? A gente colocou as fontes aqui. Eu vou colocar o font size. Eu vou colocar o H1 como large. Os demais eu vou colocar aqui como medium. E esse aqui como small. Além de small vai ser font style itálico. Beleza, fizemos aqui, adicionamos uma fonte, pegamos esse nome que a gente criou e colocamos aqui, definimos o tamanho da fonte do título e o H3 vai ficar como itálico. O body, né, que seria dos parágrafos, eu vou deixar a mesma fonte, tá? Peraí, nossa, cara, como eu sou tonto, eu tava mudando aqui no code. Fonte family no code, não é pra fazer isso. Peraí, é por isso que não tinha dado certo, porque eu tinha colocado no code. E aqui a gente vai colocar essa fonte, né? Essa verdana aqui. Então é no body que tem que estar. Ou no P. Vamos colocar no P, que já tá aqui. Font family. E aí a gente coloca aqui no P. Font family. Beleza, vamos ver como é que fica. Vamos vir aqui, vamos zipar isso daqui. Vou colocar 3. Vou renomear. Tirar o zip e colocar EPUB. E vou ver aqui. Agora sim. A gente viu que a fonte do texto foi alterada. Essa fonte aqui eu não gosto, mas a gente viu que foi alterado. A gente viu aqui que a fonte que a gente agregou já está aparecendo. O Loren 3 é pequenininho e é itálico. Então tá aqui, né? Eu não achei essa fonte muito boa, mas é um exemplo. Vamos só mudar essa fonte do parágrafo, que já está me dando coisa isso daqui. Deixa eu apagar esse daqui. Vou mudar, vou colocar esse elucidação, não, com serif. Tem um monte de sans serif aqui, eu quero colocar um aqui, ó. Tem C Georgia. Vou colocar esse daqui, vai. Vou colocar esse daqui e vamos ver como é que fica. Novamente a gente zipa isso daqui. 3. Renomeia. Vamos ver aqui. Agora está bem melhor, né? Tá muito melhor. Tá muito mais bonito também. Mas aqui a gente vê que de fato conseguimos transformar. Então beleza, agora sim o vídeo tá completo, tá pleno. Obrigado, espero que tenha ajudado e valeu e falou!